Olá, bem-vindos ao Júris 360 Lab. É ótimo ter a companhia de quem nos acompanha para essa análise mais a fundo. Olá a todos. Hoje, a gente vai dar uma olhada mais de perto em algumas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. São aquelas compiladas no informativo 1092, sabe? Isso, o 1092. Tem bastante coisa relevante ali. Exato. E neste primeiro bloco, a gente separou 5 julgamentos importantes. Eles vão desde regras locais, passam por carreiras públicas, Uhum. até umas questões bem centrais do Código de Processo Civil. É, temas que mexem com o dia a dia, né? Sem dúvida. Preparados? Então, vamos começar. O primeiro caso vem lá do Distrito Federal, a ADI 3236. Certo. Imagina assim, tinha uma lei local que obrigava as distribuidoras de combustível a instalar lacres eletrônicos. Ah, sim, nos tanques dos postos. Olha o detalhe, só nos postos que tinham a marca da distribuidora. E o custo? Ficava todo para a distribuidora. E os postos bandeira branca ou sem marca? Esses nada. Ficavam de fora da obrigação. Meio estranho, né? Pois é, o STF também achou. A lei foi considerada inconstitucional. E qual foi o principal argumento? Olha, basicamente, violação de princípios-chave. Igualdade, razoabilidade e, claro, proporcionalidade. Fazer essa diferença na obrigação só por causa da marca, bom, o STF viu isso como inadequado, sabe? E desproporcional. Acabava criando uma concorrência meio desleal, imagino. Exatamente, porque no fim das contas todos vendem combustível, né? Estão sujeitos às regras gerais da ANP. E, embora o TF possa sim legislar sobre consumo, é competência concorrente, a forma como essa lei foi feita foi considerada falha. Entendi. É como os artigos 1º e 2º foram derrubados, o resto da lei caiu junto. É o que a gente chama de... Inconstitucionalidade por arrastamento. Faz sentido. Bom, vamos pular agora para o Rio Grande do Sul. ADI 7317. Vamos lá. Essa era sobre a carreira da Defensoria Pública lá no estado. A Lei Gaúcha criou uns critérios bem específicos para desempatar promoção e remoção por antiguidade. Uhum. Quais eram? Coisas como ter mais tempo de serviço público, mas só no estado do Rio Grande do Sul, ou então mais tempo de serviço público geral. Ah, interessante. E aqui o STF seguiu uma linha que já tinha adotado para a magistratura, né? Exatamente isso. A lei estadual foi declarada inconstitucional por 2 motivos principais. Primeiro, o STF entendeu que invadiu a competência do Congresso Nacional. Existe uma Lei Complementar Nacional, a LC 8094, que já trata das normas gerais da Defensoria. Certo, a lei nacional. E segundo, feriu o princípio da isonomia, da igualdade. Esses critérios que a lei gaúcha criou, tipo tempo de serviço só no estado ou tempo de serviço geral, eles não estão previstos na norma nacional. Então acabam criando distinções que o STF considerou injustificadas entre membros da mesma carreira. E um ponto importante sobre o efeito da decisão, né? Sim, muito importante, a decisão teve eficácia ex nunc, ou seja, vale só daqui para frente, a partir da publicação da ata do julgamento. Não anula o que já foi feito com base na lei antiga. Essa tensão entre regra estadual e regra nacional parece ser um tema quente, hein? Com certeza. Porque lá em Minas Gerais, na ADI 7283, a situação foi bem parecida, só que dessa vez envolvendo o Ministério Público. Isso, a lei mineira também estabelecia critérios de desempate para promoção e remoção por antiguidade. E os critérios eram peculiares, digamos. Tempo de serviço no estado de Minas Uhum. Parecido com o caso do RS. e até número de filhos. Dá para acreditar. Pois é, e de novo o STF considerou inconstitucional. A lógica foi a mesma. Violação da competência nacional e da isonomia, imagino. Exatamente. A competência para normas gerais do MP é federal. Está na Lei Orgânica Nacional do MP, a Lei 8.625/93. E critérios como tempo de serviço só naquele estado ou algo tão pessoal quanto o número de filhos, bom, não estão previstos nacionalmente e geram um tratamento desigual. Isso reforça a necessidade de uniformidade para essas carreiras que são consideradas funções essenciais à justiça. E o efeito da decisão? Também ex nunc. Também ex nunc, valendo só do julgamento para frente. Certo. Mudando um pouco o foco, mas ainda no serviço público.
Vamos para a Bahia. ADI 6.591. Bahia, lembro desse caso. Tinha uma lei estadual que proibia o servidor público de pedir exoneração ou aposentadoria voluntária se ele estivesse respondendo a um PAD. O processo administrativo disciplinar, né? Aquela investigação interna. Isso mesmo. E aí o STF considerou essa regra válida ou não? Olha, aqui teve uma nuance. A regra em si, essa de proibir a saída durante o PAD, foi considerada constitucional. Ah, foi? Sim, porque ela, na verdade, reflete uma norma que já existe em nível federal, lá na Lei 8.112. E o objetivo é legítimo: assegurar que, se houver uma punição, ela possa ser aplicada ou que o Estado possa buscar ressarcimento se houver dano ao erário. Faz sentido. Mas você falou em nuance. Exato. O STF deu o que chamamos de interpretação conforme a Constituição. Quer dizer o seguinte: a regra vale, mas tem limite. Se a administração pública demorar demais para concluir esse PAD... Demora quanto tempo? Existe um prazo? Não um prazo fixo, mas uma demora excessiva e sem justificativa razoável. Tipo, o caso não é tão complexo, ou não foi o servidor que ficou tentando atrasar o processo com recursos. Sabe, nesse cenário de demora injustificada, o direito do servidor à aposentadoria não pode ficar bloqueado indefinidamente. Entendi. É um equilíbrio, então, entre o poder disciplinar do Estado e o direito do servidor. Perfeito, é buscar esse equilíbrio. E para a gente fechar esse bloco, temos um combo. 2 ADIs julgadas juntas, a 5492 e a 5737. Ah, essas foram bem importantes. Mexeram com vários pontos do Código de Processo Civil de 2015. Pois é, o debate central ali foi essa tensão constante, né, entre a autonomia dos estados e a necessidade de ter regras de processo que valham para o país todo. Exato. Foi uma análise bem minuciosa de vários artigos do CPC. Um ponto que gerou muita discussão foi a competência territorial para processar estados ou Distrito Federal. Como assim? O CPC, na redação original, meio que permitia processar um estado ou DF em qualquer comarca do país, seja numa execução fiscal ou quando ele fosse réu numa ação comum. E o STF manteve isso? Não totalmente. Declarou parcialmente inconstitucional e deu uma interpretação conforme. Basicamente, restringiu essa competência. A ação tem que ocorrer ou nos limites territoriais do próprio estado ou DF, ou no local onde aconteceu o fato gerador, no caso da execução fiscal. Certo. Ou então no domicílio do autor da ação, mas desde que esse domicílio seja dentro dos limites do estado ou DF que está sendo processado. A ideia é respeitar a auto-organização dos estados, que é diferente da União. A União tem uma estrutura nacional, os estados não. Protege o pacto federativo, de certa forma. Exato. Outra mudança significativa foi sobre depósitos judiciais e o pagamento de RPVs, as requisições de pequeno valor. O que mudou aí? O CPC obrigava que esses depósitos e pagamentos fossem feitos exclusivamente em bancos oficiais, bancos públicos. O STF derrubou essa exclusividade, considerou que isso feria princípios como o da eficiência administrativa, livre concorrência entre os bancos e até autonomia financeira dos tribunais estaduais. Então agora pode usar banco privado? Pode. Inclusive, os tribunais podem até fazer licitação para escolher o banco que oferecer as melhores condições, o que pode gerar economia. Interessante. E a tal da tutela de evidência liminar? Aquela que pode ser dada antes mesmo de ouvir o réu? Essa foi considerada constitucional. Mas atenção! Só em hipóteses bem específicas. Precisa ter prova documental muito forte e a tese jurídica já deve estar consolidada ou em julgamento de recurso repetitivo ou em súmula vinculante. Desses casos, o contraditório não é eliminado? Só adiado, né? Isso, o réu vai poder se defender depois. E o STF validou mais 2 pontos importantes do CPC. Primeiro, a presunção de repercussão geral quando um recurso extraordinário questiona um acórdão que declarou inconstitucional um tratado ou uma lei federal. Ajuda a uniformizar a interpretação da lei federal no país. Certo. E segundo, a regra que obriga a administração pública, inclusive em serviços delegados, a seguir as teses que foram firmadas em julgamentos de casos repetitivos. Fortalece a aplicação das decisões judiciais pela própria administração. Exatamente. Dá mais efetividade e segurança jurídica. Bastante coisa, hein? Passamos por regras de postos de combustível, critérios de promoção em carreiras importantes, limites para investigações internas contra servidores. E um mergulho profundo em regras de processo civil que impactam diretamente os estados, o DF e, claro, o cidadão que busca justiça.
Fica muito claro como essas decisões do Supremo vão, aos poucos, moldando a relação entre União, Estados, municípios e a própria aplicação da justiça no dia a dia. Sem dúvida. São peças importantes nesse quebra-cabeça do nosso federalismo. Fica a reflexão. Qual será o impacto disso tudo a longo prazo, na organização do nosso federalismo e no acesso à justiça? É algo para a gente continuar acompanhando e pensando. Bom, por hoje é isso neste bloco. Nos vemos no próximo. Até lá! Olá! Hoje, a gente vai dar uma olhada em algumas decisões bem importantes do STF que saíram no informativo 1092. O foco aqui é um bloco de julgados, ADIs e ADPF, que mexem com temas super relevantes, tipo o meio ambiente, quem pode legislar sobre o quê, União ou Estados, e também isonomia em concurso. A ideia é destrinchar o essencial, sabe? Entender o impacto real disso tudo. Bom, vamos lá. Oi! Pois é, são casos complexos, né? E que mostram bem essa tensão federativa e a aplicação de direitos fundamentais. É crucial entender como o Supremo está pensando para ver as consequências práticas. Vamos começar então por um caso que deu o que falar. As ADIs 7.273 e 7.345. Elas trataram do comércio de ouro e daquela ligação com o garimpo. O STF suspendeu uma regra, né? Aquela que dizia que o ouro comprado era legal e o comprador, tipo um banco, agia de boa fé. Parece técnico, mas a conexão que o Supremo fez foi bem forte. Exatamente. Essa presunção de legalidade que vinha lá da Lei 12.844 foi ligada diretamente ao aumento do garimpo ilegal. E com isso, claro, todos os problemas. Dano ambiental, violência, especialmente contra povos indígenas. O interessante aqui foi a aplicação do princípio da proibição da proteção insuficiente. Proibição da proteção insuficiente. Explica melhor isso. Quer dizer que o Estado não pode ser omisso na proteção. Isso. O tribunal entendeu que essa regra, ao basicamente facilitar a lavagem do ouro ilegal, mostrava uma falha do Estado, uma falha em cumprir o dever de proteger o meio ambiente, que está lá no artigo 225 da Constituição. Então não basta o Estado não poluir, ele tem que ativamente impedir que a falta de controle cause dano. Perfeito! A presunção de boa-fé na prática tornava quase impossível rastrear a origem do ouro. Aí, com os dados de desmatamento, conflitos, o STF viu urgência em suspender a norma e foi além, né? Mandou o executivo criar, em 90 dias, um novo marco legal e tomar medidas para barrar a compra de ouro de área protegida e terra indígena. É uma ordem clara para agir. Uma ordem para corrigir essa falha na proteção. Mostra um dever bem ativo de controle ambiental, né? Mesmo na economia. Sim, um controle que entra na cadeia econômica do ouro. E essa briga sobre quem manda, quem define as regras, União ou Estados, ela apareceu de novo em outras decisões, certo? As ADIs 6.753 de Goiás e 7.151 do Rio. Essas envolviam aquelas associações de socorro mútuo, é isso? Isso mesmo. Um tema que volta e meia aparece no STF. Os estados de Goiás e Rio tinham leis regulamentando essas associações, que na prática funcionavam quase como seguradoras para carros, bens. O Supremo disse: inconstitucional. Por quê? Porque os estados estavam invadindo a competência privativa da União. Que competência seria essa? Legislar sobre direito civil, sobre seguros e também sobre captação de poupança popular, que é pegar dinheiro do público fora do sistema bancário normal. Tudo isso está no artigo 22 da Constituição, é matéria federal. Ah, entendi. Mesmo que a associação atue só no Estado, a atividade em si é considerada seguro. E aí a regra tem que ser federal? Exato. E não é só legislar. A fiscalização dessas entidades também é exclusiva da União, artigo 21. Deixar essas associações operarem com regras estaduais, sem o controle federal do Código Civil, do Decreto-Lei dos Seguros, cria um risco, um mercado paralelo sem a devida supervisão. Certo. O STF diferenciou isso da competência concorrente para consumo, então. Sim, fez essa distinção. Consumo é concorrente, mas contrato de seguro, a relação contratual em si, é matéria federal. Não tem jeito. Falando em competência federal exclusiva, teve também a ADI 7.252, né? Sobre uma lei de Tocantins, porte de arma para vigilante privado.
Essa foi outra que caiu por invasão de competência. A lei lá de Tocantins reconhecia o risco da profissão e a necessidade do porte de arma. Só que a Constituição é muito clara. Quem autoriza e fiscaliza material bélico é a União, exclusivamente. E quem legisla sobre o tema também é a União, privativamente. Artigos 21 e 22. E já existe uma lei federal para isso, né? Exatamente. Já temos o Estatuto de Armamento, a Lei 10.826. Ela regula tudo isso e diz que a competência é da Polícia Federal. O Supremo sempre reforça. Assunto de arma de fogo precisa de regra única no país todo, pelo interesse nacional, pela segurança. Faz todo sentido, para evitar uma coxa de retalhos de leis diferentes. Bom, para fechar esse bloco, teve a ADPF 209. Essa era sobre concurso para cartório em São Paulo. Isso. O STF analisou uma lei complementar de São Paulo, antiga até de 88, para ver se batia com a Constituição atual. E encontrou 2 problemas. Quais foram? Primeiro, de novo, a competência. A União tem a competência para definir as normas gerais sobre os serviços de cartório, notariais e de registro. Isso está no artigo 236 da Constituição. E a União já fez isso. Tem a Lei Federal 8935 e também resoluções do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, sobre os concursos. Então, a lei paulista não podia criar regras próprias por cima disso. E o segundo problema que você mencionou? Foi a violação da isonomia, o princípio da igualdade, lá do artigo 5º. A lei de São Paulo tinha os critérios de pontuação de títulos que acabavam beneficiando demais quem já tinha experiência na área. Criava uma vantagem para um grupo específico de candidatos. Exato. Uma vantagem que feria a igualdade de condições para todo mundo que queria acessar o cargo público. O ponto central é: o Estado não pode inventar regras extras, nem restrições, nem benefícios além do que a norma geral federal já estabelece para esses concursos. Entendi. Então, olhando para esses 4 julgados juntos, fica bem nítido esse papel do STF de definir as fronteiras, entre União e Estados. Em áreas bem sensíveis: meio ambiente e economia, mercado de seguros, segurança pública com armas e até o acesso a serviços públicos delegados, como os cartórios, que a gente tira disso tudo. Olha, acho que reforça um desenho federativo onde a União realmente concentra o poder em temas que pedem uniformidade nacional, ou que têm um impacto econômico muito grande, ou que tocam em segurança de forma mais ampla. É uma centralização em certos temas estratégicos. Sim. E aí fica uma reflexão, vendo o Supremo atuar como esse árbitro em conflitos tão variados, vai do ouro lá na Amazônia até a regra de um concurso em São Paulo. Como será que esse exercício constante de equilibrar os poderes afeta a governança no dia a dia? E como as pessoas, no fim das contas, percebem a aplicação dos seus direitos num país tão diverso como o nosso? Fica aí pra gente pensar.